Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Uma amostra de um sólido branco, ela foi colocada em um tubo de ensaio e durante o seu aquecimento observou-se a formação de um líquido. A seguir, o tubo foi colocado em um recipiente com água e gelo, ou seja, ele foi resfriado e novamente aquecido até o tubo ficar vazio. A temperatura da amostra ela foi medida em intervalos de tempos iguais e os dados obtidos eles foram utilizados para construir o diagrama a seguir. Bom, observem o seguinte, a gente começa com esse sólido branco, que ele vai sendo aquecido, até que chega num momento onde a temperatura ela fica constante. Esse patamar onde a temperatura está constante é a mudança de estado físico da matéria ocorrendo. O estado sólido ele vai passar para o estado líquido, como diz aqui, ó, depois do aquecimento, observou-se a formação de um líquido. Então, aqui do estado sólido, essa nossa substância ela vai para o estado líquido. Quando ela está apenas no estado líquido, a temperatura volta a aumentar, ela continua crescendo. Aqui nesse patamar constante que a gente tinha colocado aqui, a gente tem a mudança de estado físico da matéria. Nessa mudança de estado físico da matéria, a gente tem a coexistência do estado sólido com o estado líquido. É chamado esse ponto aqui de ponto de fusão, que aparentemente está um pouquinho acima de 60 graus, tá? Ele é o ponto de fusão dessa nossa substância. Depois, o que acontece? Eles aquecem a substância até chegar num ponto e de repente começam a esfriar essa substância, até chegar novamente no ponto de fusão. Quando a gente está resfriando uma substância, passando ela do estado líquido para o estado sólido, o nome que a gente dá dessa mudança de fase é outro, não é fusão, tá? Aqui, ó, a gente chama de fusão, porque a gente está passando do estado sólido para o estado líquido, tudo bem? Quando eu passo do estado líquido para o estado sólido, o nome que a gente dá para isso daí é a solidificação. Só que neste patamar constante, ele está na mesma temperatura do ponto de fusão, tá? Então, a solidificação e o ponto de fusão estão no mesmo patamar. Eu vou escrever aqui em cima, ó, solidificação. Solidificação é, então, a passagem do estado líquido para o estado sólido. E coexistem duas fases no ponto de solidificação, que são o estado sólido mais o estado líquido. Aí o que acontece? Ele continua resfriando, chega num ponto onde ele volta a aquecer essa substância. Quando chegar, obviamente, que na temperatura de solidificação ou de fusão, vai ocorrer ali o ponto de fusão novamente, na mesma temperatura da solidificação e da fusão que já havia ocorrido. Tá? Então, bem aqui, ó, a gente tem nessa mudança de temperatura sólido, quando a temperatura fica constante, a gente vai ter sólido mais líquido, que é o ponto de fusão, e depois a gente só tem o estado líquido até chegar num outro patamar constante, que já vamos discutir. Primeiro eu vou escrever aqui, ó, que existe uma outra fusão acontecendo aqui, tá? Da mesma substância. Beleza. Aí, neste patamar constante aqui, a gente vai ter a coexistência de duas fases. São a fase líquida mais a fase gasosa. Tá? Este patamar aqui, deixa eu até melhorar um pouquinho, dá para ler direito, né? Ó, líquido mais o gás. Depois desse patamar constante, a gente só vai ter o estado gasoso. E essa mudança do estado líquido para o estado gasoso a gente chama de vaporização ou ebulição, tá? A vaporização, existem três tipos de vaporização. A evaporação, a ebulição e a calefação. Nesse caso aqui, onde está ocorrendo esse aquecimento, a gente vai chamar isso aqui de ebulição, tá? Ou ponto de ebulição, que é a temperatura onde isso ocorre. Então, a ebulição, ela está lá em cima daqueles 80 graus, né? Não sei se nos 90 ou 100 graus, não sei. Ela vai bater mais ou menos aqui no gráfico o que seria o nosso ponto de ebulição. O que a gente pode perceber aqui é que existem patamares constantes para o ponto de fusão, para o ponto de ebulição. O ponto de solidificação, obviamente, que é o mesmo do ponto de fusão, e o ponto de fusão aqui que se repetiu novamente, né? Então, assim, quando a gente tem
as mudanças de estados físicos da matéria ocorrendo em temperaturas que são constantes, a gente diz que a gente tem aqui uma substância pura, tá? Essa substância pura pode ser do tipo simples ou do tipo composta. Vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas? Pelo estudo do diagrama, pode-se afirmar que ele representa as curvas de aquecimento e resfriamento de uma mistura homogênea? Não, não é uma mistura, é uma substância. Então aqui, ó, mistura heterogênea, mistura azeotrópica, substância pura, aqui tá ok. A outra era mistura eudética. Todas as outras alternativas são misturas. Apenas a letra D vai falar sobre uma substância pura, ok? Então, letra D é a alternativa correta para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau!